Bem, então a gente aqui tem uma foto frontal do paciente com um sorriso, aonde a gente começa a querer analisar o que está acontecendo aqui nessa foto, as simetrias, etc. Vamos olhar a próxima foto, que é a foto já com o afastamento labial, para que a gente possa ver mais detalhes e poder trabalhar um pouco mais juntamente com o PowerPoint. Nessas duas fotos a gente tem uma primeira impressão de que alguma coisa não está muito simétrica, a questão do giro da cabeça, da câmera fotográfica, e a gente procura então corrigir isso através do programa. A primeira coisa mais simples a fazer é traçar uma linha horizontal tentando ligar as duas pupilas, a linha interpupilar, e ver se as duas pupilas estão alinhadas, estão paralelas ao solo. A gente vê que essa linha bipupilar não está correspondendo a essa linha horizontal desenhada. Então a gente faz uma pequena correção do posicionamento da foto para que a gente faça coincidir a linha bipupilar com essa linha vermelha. Como é que a gente faz isso? A gente sai aqui da área de apresentação do PowerPoint e passa aqui a manipular a figura propriamente dita. Então a gente clica em cima da figura com o botão direito do mouse, vai em tamanho e posição, e aqui nessa área, vou chegar essa janela um pouco para cá, nessa área a gente vê rotação e faz aqui a rotação. A gente viu que ela já estava em 358, ou seja, menos 2 graus de rotação. Aqui eu estou mexendo para você ver o que está acontecendo até chegar naquilo que já estava. Então, 358, ok. Então, nesse momento, a gente definiu que a linha bipupilar está correta na foto com o afastamento labial. A gente segue em frente e vê também a relação da borda incisal de um dos incisivos centrais, também através de uma linha que é paralela à primeira. E aí a gente pode fazer uma primeira verificação a respeito do alinhamento dos dentes. Por exemplo, a gente já vê de cara que existe uma ligeira invasão do espaço incisal ali do 23 e que isso pode ou não interferir na análise que a gente vai fazer. Então a gente está aqui com essa foto do sorriso do paciente, tentando também fazer a mesma crítica, onde também a foto foi girada, e a gente vai agora corrigir essa foto da mesma forma que a gente fez antes. Agora a gente tem as duas linhas paralelas, e com essas duas linhas paralelas a gente começa a analisar efetivamente a fotografia. Para facilitar um pouco essas medidas, a gente usa uma ferramenta de produção de um quadrado, ou de um retângulo no caso, para a gente ver aqui como é que esse retângulo foi construído. A gente tem aqui a faixa de área de desenho, onde a gente pegou aqui o retângulo, desenhou um retângulo agora aqui aleatório. O preenchimento dele eu não quero nenhum, então eu vou aqui sem preenchimento. E a linha dele eu vou tentar imitar, então a gente está fazendo aqui a linha amarela, que permite justamente que a gente faça esse tipo de trabalho de alinhar, de tentar coincidir linha bipupilar com a linha dos incisivos centrais. Também, quando a gente for procurar analisar o tamanho desse retângulo, a gente vem aqui em formatar, e aqui a gente vê que esse retângulo que eu acabei de desenhar tem 805 por 6,2. No caso, o nosso retângulo inicial, que eu já havia feito, esse retângulo tem 6,5 e 8,31. Seguindo então, a gente leva esse retângulo que já estava desenhado para a foto de afastamento de lábio. E a gente vê que não coincide. Embora a linha bipupilar esteja coincidindo na parte superior do retângulo, na borda incisal ele não está como na foto anterior. Então a gente vai redimensionar essa foto na área de edição para que elas coincidam. Então a gente agora está vendo como a gente expandiu e encaixou a foto naquelas bordas que a gente quer. Então como é que a gente fez isso? A gente pegou a foto original, que no caso é a anterior, e a gente arrasta, diminui, aumenta, de forma que a gente possa justamente dar um pouquinho de trabalho, mas justamente
poder encaixar até que ela fique da maneira que a gente viu antes, que no caso é essa aqui. Então vamos projetar de novo. Então a gente agora está com uma linha bipupilar alinhada e as bordas incisais também alinhadas com o retângulo que a gente desenhou. Então nesse momento a gente vai fazer o recorte da fotografia, porque a gente só quer trabalhar na área de interesse, na área da cavidade oral do paciente. Então a gente não quer, por enquanto, o rosto do paciente para trabalhar. Então a gente vai fazer um recorte e vai deixar a cavidade oral em destaque. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um recorte exatamente na posição, eu estou indo e voltando na fotografia, exatamente na mesma posição. Como é que a gente fez isso? A gente volta para a área de edição, pega a fotografia, vem em formatar, faz o recorte. Aqui nesse momento eu vou fazer um recorte aleatório para mostrar, de modo que a gente destaque apenas a cavidade oral do paciente, sem o resto que a gente nesse momento não necessita. Eu não vou aqui me esmerar para fazer do tamanho que eu fiz para demonstração, mas só para vocês terem ideia de qual é o processo que leva para a gente poder ter esse recorte. Então a gente está nessa fase, né, e a gente vai recortar como eu fiz. Então, feito o recorte, temos a medida de 3,36 e 5,41. A gente vai fazer uma ampliação desse recorte para que ele fique 3 vezes maior do que ele estava originalmente. E aqui é interessante, a gente até pode mostrar para o paciente, por exemplo, como essa foto foi feita numa fase inicial do contato com o paciente, a gente vê que tem placa acumulada ali no 12, a gente pode chamar a atenção disso para o paciente também. Mas vamos lá, então a gente está aqui com a foto ampliada em 3 vezes, a gente tem agora 10,08 e 16,23. E aí fica um pouco melhor para a gente trabalhar, para a gente poder manipular as imagens e poder fazer aquilo que a gente quer, que é o planejamento usando o PowerPoint. Então aqui, como eu já disse, a gente vai fazer só uma técnica rápida de demonstração para que vocês vejam os recursos do PowerPoint, dando um pouco mais de destaque daquilo que a gente já falou antes durante o webinar. Então aqui, primeiro a gente recoloca a linha horizontal em posição e começa a fazer a nossa análise para que essa linha horizontal sirva como uma referência para que a gente possa colocar, num primeiro momento, um retângulo de proporcionalidade do incisivo central, tentando dar para a gente um esboço daquilo que esse incisivo central vai ser, em termos de planejamento digital. Então esse retângulo já foi desenhado com aquele método que eu mostrei para vocês antes. E aqui a gente vai outra vez delimitar uma outra referência inferior da borda incisal para poder repetir todos esses retângulos para os 4 incisivos, de modo que a gente possa avaliar essa simetria, como é que a gente pode ver as proporções em relação a comprimento e largura dos incisivos, que nessa simulação está sendo feita apenas para mostrar para o paciente de uma forma rápida aquilo que a gente vai poder fazer para ele. Nesse caso, a gente está aqui agora fazendo o preenchimento desses retângulos com as facetas virtuais. Então a gente fez a colagem dessas facetas virtuais, como eu já mostrei para vocês durante o webinar, e com isso a gente está mostrando para o paciente rapidamente aquilo que ele tem como correção a fazer, caso ele queira melhorar o seu aspecto estético da bateria labial. E aí a gente vê também como, sem as linhas, nessa visão macro do trabalho virtual, como é que o paciente se enxerga dentro dessa visão maior, já que a gente está fazendo a avaliação estética dele. E aqui, dentro da técnica do PowerPoint, é interessante a gente chamar a atenção do seguinte: a gente fez o trabalho agora, todo esse trabalho em cima de uma ampliação da fotografia que foi recortada. E agora a gente quer fazer com que ela retorne às proporções das outras fotografias que a gente já fez. Nesse caso, a gente vai fazer uma redução dessa fotografia já do conjunto, tanto da boca do paciente quanto das facetas. A gente vai fazer uma redução para que ela fique do tamanho das outras fotografias, para a gente ver um todo. Então,
Num primeiro momento, a gente vê que a fotografia da boca está destacada da imagem das facetas. O que eu quero dizer com isso? Que essa parte da fotografia ela está solta. Repara, eu estou fazendo com que eles fiquem completamente independentes uns dos outros. Aqui eu tenho as facetas separadas e aqui eu tenho a foto da cavidade oral do paciente. Vou retornar tudo. Elas estão separadas. Por causa dessa separação, eu tenho aqui apenas as facetas virtuais. E agora eu tenho o conjunto agrupado. O que quer dizer isso? Que nessa fotografia, a gente está vendo a indicação aqui, boca mais dentes agrupados. Agora, se eu fizer a movimentação da foto, fazendo o mouse clicar e arrastar a foto, tudo está em conjunto. Então, essa foto, nesse momento, ela tem uma unidade. Como é que eu fiz isso? Vamos voltar para a foto não agrupada. Repare que a gente tem aqui a foto separada. A foto está separada. Eu vou voltar para o que era antes. Eu vou selecionar todas as imagens. Botão direito do mouse, agrupar, agrupar. Pronto, agora eu posso movimentar a foto juntamente com as facetas. Foi isso que eu fiz naquela outra imagem. Vou voltar aqui o que era antes, desagrupados. Então a gente volta aqui para essa foto. Eu vou retornar para o lugar. Então, para que a gente fez o agrupamento das fotos? Para que a gente possa fazer uma redução na proporção que a gente fez antes. Então a gente reduziu outra vez o conjunto para o tamanho original que nós tínhamos antes, que é de 3,36 e por 5,41. E ele foi reduzido, aquela imagem grande de trabalho foi reduzida em 1/3. Então a gente está aqui com um tamanho igual àquele tamanho original. Próximo passo, a gente vai desfazer o recorte que nós fizemos antes, né? Usando aquele processo de formatar a figura e fazer o recorte, mas, evidentemente, sem que os dentes estejam agrupados a essa foto, porque senão a gente não vai conseguir. Então, como é que a gente fez isso? A gente veio aqui para a foto, agora as fotos estão desagrupadas. Repara que desagrupadas, a gente está aqui, o dentinho ficou solto aqui, enquanto a gente está mexendo a foto. Vou retornar. Então a gente retornou. Então antes a gente tinha uma imagem. Vou voltar aqui. Antes a gente tinha essa imagem. Elas estão agrupadas, os dentes estão agrupados, reparem. A gente vai agora, botão direito, agrupar, desagrupar. Então com isso a gente pode fazer o formatar, recortar, e aí a gente volta à foto original, como eu mostrei antes. Então nós retornamos aqui a foto maior, né? Nós desfizemos o recorte e separamos, deletamos o rosto do paciente, deixamos apenas os dentes naquela proporção. Então vamos lembrar que a gente tinha o grupo de dentes grandes, 3 vezes maiores, e agora o grupo de dentes pequenos, 3 vezes menores, ou do tamanho original da foto que a gente fez. E aí a gente retorna a foto do sorriso natural do paciente. Quando a gente faz isso, a gente retorna a foto do sorriso natural do paciente, a gente vê que os dentes não estão encaixados na posição correta, já que a gente manteve esses dentes na posição daquela fotografia em que os lábios estavam afastados. Então agora a gente vai fazer a manipulação dessa imagem, ou no caso a movimentação dessa imagem, até que os dentes estejam dentro da posição ideal para a estética do paciente, já que a proporção das fotos do afastamento labial e do sorriso natural, elas estão semelhantes. Não estão iguais, mas estão semelhantes. E aí a gente vê que os dentes, as facetas virtuais, estão por cima, estão numa camada superior ao lábio do paciente. Então a gente precisa fazer com que essa foto fique um pouco mais natural,
e isso vai ser feito através do recorte do lábio, para que esse lábio, esse pedaço do lábio superior, ele fique e cubra os dentes, as facetas virtuais. Pronto, a gente fez isso. Como é que a gente fez isso? A gente separou um pedaço do lábio do paciente para que a gente pudesse realizar essa tarefa. E como é que a gente fez isso? A gente fez aqui um rosto clonado, que é essa foto que está aqui indicando, um clone, e a gente recortou o lábio do paciente, deu transparência para aquilo que não interessava a gente, o nariz, os dentes, o tecido gengival, os dentes originais, a gente só deixou o lábio exposto. Então esse lábio exposto faz com que ele tenha a mesma posição do lábio original, a ponto de que quando a gente retorna a fotografia do paciente sorrindo, agora aquelas facetas virtuais já não estão cobrindo o lábio. Agora o lábio está cobrindo os dentes. E aí a gente tem uma ideia melhor, o paciente principalmente tem uma ideia melhor de como a gente pode melhorar a dentição dele de uma forma rápida. Então, como é que a gente vai realmente ter certeza que o lábio está colado? Olha lá, eu fiz uma modificação da cor daquele pedaço do lábio superior que está sobre a foto original do sorriso, para vocês verem que existem camadas umas sobre as outras. Então, vamos ver isso aqui na parte de edição. Olha aqui, eu vou pegar aquele pedaço do lábio e vou remover. Então, como a gente está fazendo aqui, vou aumentar um pouquinho. Como a gente está vendo aqui, a gente removeu um pedaço do lábio de cor diferente para que a gente pudesse fazer com que as facetas virtuais não ficassem cobrindo a parte do lábio, a parte inferior do lábio superior do paciente. Vamos desfazer aqui o processo e aí a gente vai projetar outra vez a imagem e aí a gente vê que o lábio agora ele está cobrindo as facetas virtuais. Então, a gente vai poder, da mesma forma a gente agrupa as fotografias e pode ampliar para poder mostrar para o paciente o que está acontecendo apenas virtualmente. A gente ainda pode fazer com que haja o aparecimento do contorno dos dentes do paciente, dos dentes virtuais, e poder explicar também as diferenças da dentição natural, da dentição atual do paciente, em relação a esse projeto que a gente está fazendo para ele, para que ele possa entender melhor, por exemplo, as discrepâncias que a gente vê nos incisivos, que vão dar margem à restauração que a gente vai poder fazer para eles através de facetas. Outra coisa interessante também é chamar atenção sobre o elemento 23, que eu já tinha comentado antes, como é que a gente pode analisar a simetria desse elemento 23 com o 13. E aí a gente mostra para o paciente também através da linha horizontal, como é que eles estão se comportando ali. Então a gente está vendo que o 23 está realmente ligeiramente projetado para incisal, mas o mais importante em relação a essa assimetria que a gente vê e mostra para o paciente é a questão do tecido fibromucoso, que está em excesso na área do 23 e que ele vai precisar passar por um procedimento periodontal, de modo a fazer uma plastia nessa região também do 23, do 24 e 25, para poder melhorar a simetria com os contralaterais. E aí, finalizando, a gente tem a foto do paciente com o trabalho finalizado, e em que o 23 também recebeu uma faceta. A gente acabou fazendo um trabalho com 5 facetas sobre esses elementos anteriores. O 13 não recebeu faceta. A gente está vendo aqui o aspecto geral da finalização, baseado simplesmente no enceramento virtual do nosso trabalho, ou seja, o planejamento digital, e sem necessariamente a gente precisar de fazer o mockup físico no modelo e o mockup físico na cavidade oral do paciente.